pequena amostra do que tem de novo aqui pela Barra Funda. E se esses cozinheiros, grandes cozinheiros, vieram para cá, por que não a gente não toma isso como uma oportunidade de explorar o bairro? A gente pode acompanhar essa mudança no bairro, essa transformação que ocorreu aqui, por exemplo, através desse prédio. Aqui era uma antiga faculdade de odontologia e hoje é a Oficina Cultural Oswald de Andrade. Bom, isso aqui é uma garagem no bairro de Pinheiros. Quando minha mãe parava o carro aqui, ela funcionava somente como uma garagem de carro, mas depois de uns anos ela parou de dirigir e aí virou esse negócio aqui que é uma livraria de usados. Olá, boa noite. Essa semana estamos revendo aqui no Metrópolis as reportagens especiais que fizemos em 2019. E teve um assunto que a gente adorou cobrir, Cunha Júnior, e foi uma novidade pra gente. Bom a demais. gastronomia, que saboroso. É muito saboroso. Nós ganhamos até a colaboração de uma crítica gastronômica, a Luísa Fecarota. É verdade. Né? Ela nos trouxe dicas de lugares em São Paulo que fogem do tradicional. Um deles é o bairro da Barra Funda. Eu tenho acompanhado a abertura de novos restaurantes na Barra Funda, um bairro próximo ao centro de São Paulo, que tem alguns traços em comum. Primeiro, cozinhas singulares e variadas de grandes cozinheiros que proporcionam uma experiência um pouco mais despojada, mais informal, muitas vezes para compartilhar comida à mesa ou para compartilhar mesas. Imagina você ser atraído pela comida para sair um pouco daquele eixo óbvio, né, da gastronomia e ir para outros bairros, pensar que a Barra Funda nasceu como uma chácara que criava cavalos e vacas. Daí, com a industrialização, cede espaço para grandes galpões. Isso foi também um ambiente de reduto do samba. Geraldo Filme fala muito sobre isso nas suas canções, né? Nas letras, essa coisa do clima de bairro, da periferia, os rapazes descarregando bananas. Mário de Andrade também morou aqui grande parte de sua vida e agora a gente enxerga esse movimento de novos restaurantes trazendo ares aí pra gente conhecer pelo bairro. O Mescla é um desses restaurantes que passou a ocupar uma garagem aqui na Barra Funda e é onde Tieto Gonzalez, um chefe que nasceu na Bolívia, veio para o Brasil e hoje ele mistura uma série de referências da cozinha da América Latina numa cozinha que eu digo que é uma cozinha antiga e que ele faz isso com muita liberdade. Ele aboliu o forno nos preparos e usa só fogão. Então ele se concentra muito nesses guisados, né, nesses cozidões, muito nos salteados, na frigideira. No pomar a gente também enxerga essa cultura de compartilhar pequenas porções à mesa, mas isso vem de uma tradição asiática. Paulo Shin é um jovem cozinheiro, filho de uma imigrante coreana. Então ele parte de uma cozinha tradicional coreana, agrega as técnicas francesas que ele aprendeu ao longo da carreira e isso resulta numa cozinha coreana com um frescor, com um toque autoral, em que ele trabalha muito bem as pimentas, o porco, as verduras. E isso tudo vai ao centro da mesa e dá para ser compartilhado, de modo que você também pode provar um pouquinho de cada coisa e ter uma boa amostra do que o Paulo Shin faz aqui na Barra Funda. Numa rua de paralelepípedo, um pouco mais tranquila na Barra Funda, tem uma casa em que Manu Ferraz, é uma cozinheira que veio de Minas para São Paulo e abre seu negócio aqui a partir de um pão de queijo. Um pão de queijo feito com queijo, o que é raridade em São Paulo. A partir
esse pão de queijo, ela começa a construir uma cozinha com referências ao norte de Minas, de onde ela veio, do Vale do Jequitinhonha, uma cozinha da roça, e combinar referências da Bahia ali na divisa. E nasce a baianeira, trazendo essas duas referências e sem perder esse DNA da roça. Então tem uma simplicidade muito grande, ao mesmo tempo tem sim toques autorais e uma coisa muito delicada de técnica e apresentação, as cerâmicas, a maneira como os pratos chegam à mesa. E suscita todo esse conforto mineiro, né? O eixo da cultura mineira, eu digo, é a hospitalidade. Então é um lugar em que a gente se sente muito acolhido. E daqui a pouco a Luísa vai falar dos restaurantes veganos e vegetarianos em São Paulo. Não sai daí! Agora, quer comer bem e pagar um preço justo? Então a minha dica é você começar lendo o Prato Firmeza, Guia Gastronômico das Quebradas de São Paulo. O guia está na 3ª edição e reúne os endereços onde a gastronomia é levada a sério nos bairros mais afastados do centro de São Paulo. O guia ele é escrito por jovens de periferia, estudantes de jornalismo da Escola de Jornalismo da Enóis, que é uma agência que forma e trabalha com comunicação e jornalismo voltadas para jovens de periferias. Dentro desse curso, a gente produz diferentes produtos jornalísticos. Um deles é o Prato Firmeza, onde cada um desses estudantes mapeia a sua própria quebrada e outras quebradas em busca de lugares legais para comer. Faz muita diferença porque tem todo um exercício interno de conhecer a própria quebrada, de se identificar com o próprio território, de entender que aquele lugar que a gente cresceu comendo não é só porque ele não faz parte de um guia tradicional que ele não é um lugar legal. Estamos no Campo Limpo, periferia da Zona Sul de São Paulo. A gente está muito feliz de estar aqui com Organicamente Rango, né? Que é um desdobramento também do nosso armazém Organicamente. E o que a gente tem aqui é o nosso restaurante comunitário. E eu, como filho da tia Nice, estou democratizando o tempero da minha mãe, que estava só para mim, agora é de todo mundo. Aqui tem comida orgânica, acessível, punks, as plantas alimentícias não convencionais, tem uma questão cultural muito forte, tem uma mistura, né, de diferentes culturas e de como a gastronomia também faz parte da cultura periférica. Nós provamos aqui o ceviche de manga, o charuto de legumes e o peixinho empanado. Ela tem esse nome porque dizem que tem um aspecto, além do formato, ela tem o sabor que dizem que parece com peixe, eu não acho, mas muita gente acha. E é um clássico que da Zona Sul de São Paulo tem em tudo que é lugar. Tenho muito cliente vegano, vegetariano e macrobiótico. Eles são chiques, exigentes, eles querem pastel punks na farinha integral, sem ovo e sem leite. A Perifa tá com tudo. Você está aqui no Paraisópolis, né, que fica na Zona Sul de São Paulo, bem organizada, de empreendedores, né, e é uma comunidade muito conhecida e também bem evolutiva. O que eu achei mais curioso é justamente esse encontro cultural, né, do açaí com a comida chinesa, que é uma mistura que a gente pode achar um pouco inusitada e realmente é, mas como a gente pode ver aqui no espaço, na própria comida, na nossa mesa, ele funciona muito bem. A gastronomia de Paraisópolis é uma das que se mais destacam, eu acho, na cidade. Tem de tudo. Meu sonho sempre foi montar um açaí. Desde garoto, sempre tive esse sonho. Eu conheci o meu tio, que já trabalhava com comida chinesa, juntamos tudo e deu super certo. Agora, a comida aqui é mais barata por quê? A gente faz tudo aqui na loja, né? A gente faz o corte, preparação, inclusive a gente busca também a mercadoria e transforma ela. Então, com isso, a gente consegue baixar o preço no prato do consumidor final. E tudo é feito pela comunidade? Tudo, a construção da obra, os desenhos da gente também, né? Os grafites, vocês veem aí. Toda a estrutura que vocês veem tem o dedo da comunidade, tudo é daqui de dentro. Porque as pessoas que estão nas cozinhas, até dos grandes restaurantes, são pessoas que moram nas periferias. E a gente está começando o movimento de parar de se deslocar para o centro para trabalhar lá, para começar a produzir aqui. Aqui, para as pessoas daqui, para a economia girar aqui. Essa aqui é a tapiocaria Paladares do Sertão. Fica na Vila Flórida, no bairro da Vila Flórida, aqui em Guarulhos. Aqui tem uma comida típica nordestina da região da Paraíba,
com técnicas diferentes e criações mais contemporâneas. Isso resulta em tapiocas diferentes, pratos mais autorais. Então tem tapioca hidratada com café, tapioca hidratada com vinho, com suco de limão, com suco de couve, com tudo. Desde pequeno, a gente chorava e mãe dava uma tapioca, né? No lugar do consolo, da chupeta. E aí ficou no sangue. A tapioca para nós é bem comum. Mais a cangaceiro, né? E a calanga do Nordeste. Sempre as que eu pego mais. É a calango, a cibita, que é só com a manteiga. A cibita baleada, que pra gente significa pessoas magrinhas. Aí a gente chama de cibita lá. Cibita baleada? Cibita baleada, maravilhosa, com a manteiga de garrafa. Esses nomes pra gente é bem comum que a gente fala assim. É porque é o sertãozão, nós somos de lá, nós temos orgulho de ser nordestina. Todo mundo vem de Souza? É tudo de Souza. Tudo importado, lá da terra dos dinossauros, Souza, Paraíba. Você também, mas não são dinossauro não, né? Não, somos não. Tá como o diabo gosta, olha aí. Tá como o diabo quer, pois é. Metrópolis de volta, hoje um especial gastronomia, olha só. O bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo, é um lugar que reúne cultura e também comida, gastronomia. E quem resolveu dar um passeio por lá foi o nosso colaborador, Caetano Vilela. O Bom Retiro é um bairro aqui na região central da cidade de São Paulo, que assim como muitos outros bairros no século XX, teve que se adaptar à transferência das indústrias. E ele se revitalizou atraindo pequenos comerciantes e imigrantes que pouco a pouco transformaram o bairro não apenas no comércio, mas também na gastronomia e na cultura da cidade. Logo atrás da oficina Oswald de Andrade, você encontra esta que é uma das sinagogas mais antigas da cidade. Foi inaugurada em 1912 e desde 2016 ela abriga também o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto. E aqui no meio do quarteirão, na frente da oficina Oswald de Andrade, você encontra aqui esse restaurante coreano que é uma delícia, Bom Tindong, que significa bairro Bom Retiro. Então, a primeira coisa que quando você entra aqui, você tem uma televisão que fica passando os clipes de bandas coreanas, né? E o cardápio está escrito numa lousa. Então, essa lousa tem vários pedidos aqui, né? Tem vários pratos. Ela está escrito em coreano e está escrito também em chinês. E para quem não sabe, tem o cardápio aqui com a tradução dos pratos. A comida coreana, ela é muito apimentada, mais do que a baiana, mas eles controlam assim o grau de pimenta de acordo com o seu paladar. Bom, depois de um almoço tipicamente judaico, com língua bovina, carne de cordeiro, tem sempre aquele momento da sobremesa, né? E a sobremesa daqui, embora eu tenha comido muitos pudins na minha vida, é um pudim que tem um segredo, assim, de família, que não é revelado, que é diferente de todos os pudins que eu já comi. O pudim eu não dou a receita pelo seguinte, não me deram a receita ainda. Foi passado da minha bisavó para a minha avó, a minha avó para a minha mãe deu de herança para a minha irmã. A minha irmã ainda não me passou, por enquanto eu estou só comendo. Aqui do lado da oficina Oswald de Andrade tem a Casa do Povo, é um tradicional centro de cultura judaica que funcionava o Teatro Taíbe. E atravessando a rua, saindo da Casa do Povo, você encontra esse pequeno comércio de comidas sérvias e doces do leste europeu. E uma curiosidade é que eu vi o cartaz ali na porta que tinha feijoada judaica. Então eu entrei aqui, só que eu vi outros pratos também que eu não consigo pronunciar o nome de nenhum, eu sempre erro, mas eu aponto no cardápio e elas falam o nome. Por exemplo, esse prato aqui que eu já comi e é uma delícia, como é que chama? É o pleskavica. E pleskavica é como se fosse o quê? Uma carne de hambúrguer? É uma carne bovina temperada com cebola, tá? Aí acompanha a cebola curtida, a aiva, que é o patê de berinjela, o repolho, pepino azedo e o pimentão curtido, assado. Agora tem uma coisa que não tá aqui, que a gente vai mostrar ali, que eu sempre peço, que é uma sobremesa, que é a única que eu sei falar o nome, que é krempta.
Exatamente, é uma massa folhada, só que é uma massa folhada em cima e embaixo. E no meio ele tem um creme de baunilha, mas o jeito de fazer dele é um jeito que fica mais leve do que se fosse o mil folhas. E o doce europeu, ele não tem muito açúcar, então nenhum doce vai ser muito doce. E agora tem uma reportagem para quem deixa a carne de fora do cardápio. Como Cunha. Vocês sabiam que mais de 30 milhões de pessoas se declaram vegetarianos no Brasil? Tem também os veganos, não é o seu caso, né, Júnior? Que são os adeptos de dietas sem carne e sem qualquer produto de origem animal. Olha, mesmo entre os carnívoros, ficar sem carne uma vez por semana é um movimento e crescente. Eu estou tentando. Para quem pensa na saúde, na natureza ou no sofrimento animal, na hora de montar o prato, preste atenção nesses endereços da cidade. Se a gente observar cenas de restaurantes em São Paulo, uma das coisas que a gente pode notar com certa nitidez é uma movimentação, uma nova configuração de vegetarianos e veganos na cidade. Primeiro porque os vegetarianos e os veganos deixam de ficar restritos aos restaurantes especializados nessas cozinhas e passam a infiltrar tudo quanto é tipo de restaurante com mais expressividade, inclusive restaurantes de alta cozinha e alto nível técnico. Segundo, a gente nota uma série de aberturas, inaugurações de novos restaurantes vegetarianos e veganos que fogem daquele padrão que a gente está acostumado do restaurante por quilo, do restaurante do menuzinho fechado ou do buffet e entra em contato com cozinheiros mais ousados que trabalham com mais profundidade a potência dos vegetais. Então, eles revelam, uma coisa de sabor, cor, textura e acabam apresentando versões da cozinha vegetariana e vegana muito mais sensuais. Eu noto muito isso quando eu vou ao Quincho, por exemplo, e como o estrogonofe de cogumelos, que é um estrogonofe substancioso, que eu duvido muito que fique devendo para qualquer carnívoro, e olha que eu sou carnívora. Tem uma coisa interessante ali, que é uma habilidade, uma particularidade da Mari Ciotti, que é isolar alguns vegetais e trabalhá-los como grandes protagonistas de pratos, Então, por exemplo, ela pega o quiabo, que é tão simples, um elemento tão do nosso dia a dia, e aí ela tosta esse quiabo, besunta esse quiabo com um curry bem apimentado, depois polvilha ali um crocante de amendoim, e assim ela vai trabalhando essas potências, essa coisa de provocar o paladar, e transforma o quiabo, que é uma coisa tão simples, numa receita que chega ao seu auge. E ali perto, numa rua de paralelepípedo, árvores frutíferas, onde funcionou a antiga Ípica de São Paulo, funciona o Oma, onde nós estamos aqui agora. O Oma significa em esperanto humano, e aqui designa um restaurante sem bicho. Todos os preparos são servidos em cumbucas, que trazem hortaliças frescas e ativam uma grande cadeia de agricultores familiares aqui ao redor de São Paulo, no Cinturão Verde. E aqui tem um prato desde os primórdios, que é um arroz cremoso de beterraba, que nada mais é que um risoto enriquecido com o caldo da beterraba, fica aquela cor vibrante. E ele é finalizado com uma ricota bem temperadinha e com cubos de beterraba crocantes. Na verdade, ela é besuntada num vinagre balsâmico em ponto de caramelo, e aí você morde e sente essa brincadeira de texturas. No nosso passeio pela São Paulo gastronômica, chegamos ao bairro de Pinheiros, que apesar de ser um endereço descolado da cidade, com muitos restaurantes famosos, esconde pequenos negócios que fazem a gente acreditar que está numa pequena cidade do interior.
aqui é uma padaria artesanal. E antes era uma gráfica, mas o espaço já foi oficina mecânica, já foi cozinha de choperia. Você poder trabalhar e morar no mesmo bairro é algo que te dá uma qualidade de vida muito boa. A gente acaba não sendo aquele negócio gigantesco que ninguém sabe quem é o dono e é tudo impessoal. Dá uma coisa mais acolhedora, né? E uma coisa que os clientes falam que eles gostam muito é de chegar aqui e eles serem reconhecidos pelo nome, sabem qual que é o pedido. É muito mais fácil a locomoção do que você ter que pegar carro, trânsito. Então é bom você ficar consumindo no bairro mesmo. A ideia era ter um negócio assim, numa escala mais humana, né? Que as pessoas do bairro pudessem frequentar e que eu conhecesse, como já conheço depois de 5 anos, né? Há 5 anos que eu abri. Os clientes são do bairro, os clientes me conhecem, os clientes deixam a chave das casas deles aqui para eu entregar para os filhos, né? Então tem um pouco essa relação de parceria, de amizade, né? Que na verdade a ideia não era estabelecimento comercial no início, né? A gente ia fazer esse cantinho do churrasco para receber os amigos. Durante a obra as pessoas passavam aqui na rua e ficavam perguntando: o que vai abrir? O que vai abrir? E quando eu contava para elas o que ia ser, elas falavam: poxa vida, não pode abrir para a gente porque a gente mora aqui em Pinheiros também, mora nesses predinhos e não tem churrasqueira, né? E aí, de tantas pessoas passarem aqui e sugerirem de abrir um negócio, eu conversei com a esposa e a gente assumiu a ideia e resolvemos mesmo tentar. Tem um ar de interior, que a gente se encontra no final do dia, cada um sai do seu trabalho, vem aqui, come uma coisinha, toma um negocinho. Fica um clima familiar, assim, parece uma coisa mais aconchegante. Nossa, esse programa de hoje deu fome, né? Não tinha jeito. Não tinha jeito de ser diferente. Me fez lembrar do último disco da Elza Soares, Uma Fome Diferente. Eu fico pensando, né? A gente tem fome do quê, né? Exatamente. Que temos fome? O disco da Elza se chama Planeta Fome. E o nome desse disco foi a resposta corajosa que a Elza deu para o Ari Barroso. Olha, isso foi muita coragem da Elza, né? Um programa de calouros que ela participou em 1953. Vocês sabem dessa história? Quando o Ari Barroso viu a Elza entrando, franzina, né? Entrando no palco, ele perguntou: de que planeta você veio? E ela respondeu na lata, do planeta Fome. Imagina a cara dele. Domingo, inclusive, a gente vai rever a entrevista que eu fiz com ela sobre o lançamento desse disco. Então agora a gente encerra com Elza Soares. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo. Quando o fio teceu um tempo a mais, no tear das horas vi meu passado que partiu, meu corpo pra você, minhas horas são você. Quando passo o tempo em seu lençol, quando eu piso um passo seu, no meu corpo está você, no meu caminhar você.